Vamos agora para o third conditional, que é o terceiro condicional. É o último que vamos ver nesse vídeo. O uso dele. Impossible situation in the past that is not possible to change. Uma situação impossível passada que não é possível de mudar. A formulinha temos o if. E agora temos o past perfect. Lembrando que o past perfect tem o had e mais o verbo no particípio. E na oração principal teremos o would have mais o verbo no particípio também. Exemplo. If I had gone to the party, I would have known that girl. Então, estou imaginando uma situação que não aconteceu no passado. Se eu tivesse ido à festa, eu teria conhecido aquela garota. Mas como eu não fui à festa, então acabei não conhecendo a garota. Outro exemplo. If he hadn't been to the hospital, he wouldn't have survived. Então, se ele não estivesse estado no hospital, ou ido ao hospital, ele não teria sobrevivido. Então, isso quer dizer que ele foi ao hospital e sobreviveu. Outra situação. What would you have done if she had given you the car key? Só estou imaginando uma situação passada que não aconteceu. Então, o que você teria feito se ela tivesse dado a você a chave do carro? Só estou imaginando uma situação passada que não aconteceu. Então, exercise. If I. Então, junto com if, eu tenho que usar o past perfect, que é o had, mais o particípio do verbo que está entre parênteses. O particípio do see é seen, então fica had seen. If I had seen the teacher, I would have talked to him about my grade. Então, se eu tivesse visto o professor, eu teria falado a ele sobre a minha nota. Então, eu estou dizendo que eu não vi o professor e nem falei com ele sobre a minha nota. What, aí tem que usar o verbo do, que é fazer. If you had gone to that party. Se você tivesse ido àquela festa. Então, o que você teria feito se você tivesse ido àquela festa? Então, se você tivesse ido, né? Quer dizer que você não foi. Então, what would you have done if you had gone to that party? Então, a oração principal, eu usei o would mais o have, ficou invertido porque é uma pergunta, e depois o particípio do verbo do, que fica done. If she, tem que usar na negativa o verbo sleep, com o past perfect, porque junto com if é o past perfect. A segunda parte já está completa com o would have mais o particípio. Então, a negativa do verbo past perfect, o auxiliar é had e a negativa hadn't. E depois o verbo sleep no particípio fica slept. Então, if she hadn't slept so much, she would have gotten on time to work. Então, também estou falando de uma coisa que não aconteceu, né? Se ela não tivesse dormido tanto, ela teria chegado no trabalho no horário. Então, isso quer dizer que ela dormiu muito e acabou não chegando no horário. If you had studied more, se você tivesse estudado mais, você teria passado, né? Você teria passado, a oração principal tem que colocar would mais o have e mais o particípio do verbo pass, que é com ed porque é regular. Então, would have passed. If you had studied more, you would have passed the exam. Se você tivesse estudado mais, você teria passado na prova. If I, tem que usar o verbo know no past participle, no past perfect. Então tem que usar o had mais o particípio do verbo know, porque a segunda parte tem a oração principal com would have mais o gone.
Então fica, if I had known her before, I wouldn't have gone out with her. Se eu tivesse conhecido ela antes, eu não teria saído com ela. Então, isso quer dizer que eu saí com ela, né? E eu não gostei. Na letra F, o I, na oração principal, tem que usar o would mais o have mais o verbo tell no particípio, só que o would tem que ficar na negativa. E a outra parte já está completa com a oração condicional com o past perfect. Então, I wouldn't have told you if you hadn't seen me. Então, eu não teria contado a você se você não tivesse me visto. Então, estou imaginando uma situação passada que não aconteceu, porque você me viu, e aí eu acabei contando para você. Então é isso.